Bom, gente, bem-vindos. Vamos a mais uma aula aqui. A gente vai estar trabalhando análise dimensional e semelhança. E hoje a gente vai concluir esse conteúdo, né? Então, a gente vai terminar aqui um exercício, fazer o último exercício que a gente tinha deixado da parte de análise dimensional, já concluindo para a semelhança, e depois eu falar dos grupos adimensionais. Então, esse exercício aqui diz o seguinte: a figura mostra a seção transversal de um componente estrutural longo de uma ponte. Nós sabemos que ocorre o desenvolvimento de vórtices na parte posterior do corpo e que estes são desprendidos de uma forma regular e com frequência definida, quando o vento escoa em torno deste corpo. Estes vórtices podem criar forças periódicas que atuam na estrutura, e assim é importante determinar a frequência com que eles são emitidos. Para a estrutura mostrada na figura, D é igual a 0,2 metros e H é igual a 0,4 metros. E a velocidade do vento é de 40 km por hora. Admita que as condições do ar são as normais, ρ igual a 1,23 kg por metro cúbico e μ igual a 1,79 vezes 10 menos 5 kg por metro segundo. A frequência de emissão dos vórtices deve ser determinada com a utilização de um pequeno modelo, diâmetro do modelo 30 milímetros, para ser testado em um túnel de água a 20 graus Celsius. Aí o ρ, 998 kg por metro cúbico, μ, 1 vezes 10 a menos 3 kg por metro segundo. Faça a análise dimensional deste problema, mostrando a obtenção dos parâmetros π que o caracterizam. E depois, se a frequência do desprendimento de vórtices Wm do modelo for igual a 60 Hz, qual será a frequência de desprendimento de vórtices Wp no protótipo? Então, para a gente resolver esse problema, eu tenho que verificar quais são as variáveis, né, que interferem no meu processo. Veja, o próprio problema já fala que a minha frequência de liberação dos vórtices, o meu ômega, ele será a função de D, V, H, μ e ρ. Então, vou levar lá para o meu quadro, né, que a frequência ômega será a função de D, ρ, V, μ e H. A frequência é o inverso do tempo, tá certo? Bom, D é uma função de comprimento, H também é comprimento, μ, m sobre L, T, ρ, m sobre L ao cubo e V igual a L sobre T. Como a gente já viu aqui, a gente está olhando que todas essas variáveis, elas são função de três grandezas primárias: comprimento, massa e tempo. Então, eu vou precisar definir três variáveis dessas para ser a minha base do meu espaço vetorial que constrói essa configuração toda. Eu vou olhar quem? Não se esqueçam, sempre eu olho três variáveis. Essas três variáveis devem compor a minha base com MLT. Eu escolho primeiro duas bases, duas variáveis que já componham ML e T. Veja que se eu escolher ρ e V, eu já vou compor M, L e T, e aí eu escolho H ou D porque são mais simples. Aí eu vou facilitar minhas contas. Então aqui eu escolho ρ, né, V e altura, tá certo? Então velocidade, densidade e altura serão minhas bases. Densidade, velocidade e altura. Então vou ter que escrever a frequência com relação à densidade, velocidade e altura. Assim como eu precisaria escrever a viscosidade com relação à densidade, velocidade e altura. E o diâmetro com relação à densidade, velocidade e altura. Tá certo? Como ele quer trabalhar só a frequência, eu nem preciso fazer todos os grupos adimensionais aqui. Ok? Então, primeiro relacionando a frequência, né? Frequência de liberação dos vórtices. Veja, o grupo adimensional π1 será igual à frequência de liberação dos vórtices ômega, vezes ρ elevado a A, vezes V elevado a B, vezes H elevado a C. Né? Daí, eu digo que a frequência de liberação dos vórtices π1 será igual. Como isso é um adimensional, eu coloco as três dimensões elevadas a zero. M elevado a zero, L elevado a zero, T elevado a zero. Minha frequência ômega é uma variável, né, que tem como dimensões 1 sobre T.
Minha densidade é m sobre L ao cubo, elevado a A. Minha velocidade será L elevado a L sobre T, elevado a B. E minha altura é L e é elevado a C, tá certo? Tomando m como referência para resolver minha equação exponencial, aqui aparece m elevado a zero e aqui aparece m elevado a A. Então, 0 é igual a A. Então, A será zero. Tomando agora t como referência, aqui aparece t elevado a zero, aqui menos 1 e aqui menos b. 0 igual a menos 1 menos b, daqui eu tiro que b igual a menos 1. Agora, eu vou para L como referência. 0 é igual a menos 3A mais B mais C. Só que B eu sei que é menos 1, então vai ficar 0 e A igual a 0. Então, 0 igual a 0, menos 1 mais C. Daqui eu tiro que C igual a 1. Como eu sei que A igual a 0, B igual a menos 1 e C igual a 1, eu vou substituir na minha equação original, que tinha ômega, ρ elevado a A, V elevado a B e H elevado a C. Então, vai ficar π1 será ρ, ômega elevado a 0, V elevado a menos 1 e H elevado a 1. Ou seja, π será ômega H sobre V, tá certo? Ou eu posso dizer que ômega é igual a K, né? Lembre-se que o π é uma constante, porque ele é um adimensional. Ômega é KV sobre H. Conferindo, isso vai me dar a dimensão de 1 sobre T, tá certo? Para achar o H do modelo, usamos a seguinte relação. Fazendo essa dimensional aqui, eu vou encontrar a dimensional do diâmetro, eu vou encontrar aqui o D sobre o H do modelo é igual ao D sobre o H do protótipo, certo? Para achar a velocidade, eu vou usar a relação de que μ sobre ρHV é igual a μ sobre ρHV. Isso tudo eu encontro como? Fazendo o grupo adimensional do D e o grupo adimensional do μ, que vocês podem desenvolver. Eu só fiz pegar aqui pronto, mas lembre, eu fiz primeiro o grupo adimensional do ômega, mas você vai precisar fazer o grupo adimensional de D e o grupo adimensional do μ, tá certo? Com essas informações, você vai encontrar esse grupo adimensional do D, vai encontrar essa relação de D por H. Do mesmo jeito que eu encontrei aqui em cima, o grupo adimensional do ômega, tá certo? Você vai encontrar o grupo adimensional do D, vai ser D sobre H, tá certo? E do μ vai ser μ sobre ρHV, tá? Veja que você tem as informações lá, ó. Você tem todas essas informações, tanto do modelo como do protótipo. Então, você pode usar essas informações para achar o valor que falta, tanto do modelo como do protótipo, né? No caso aqui, você acha o H do modelo com essa equação, e aqui você acha a velocidade do modelo com essa equação, né? Agora, você pode vir com essas informações aqui para baixo para encontrar a frequência do protótipo, com as informações que você tem lá. Eu não coloquei os dados aqui, porque vocês podem, pegando os dados que tem lá no problema, encontrar essa solução, tá certo? Então, vou deixar isso aqui para que vocês... Eu fiz aqui essa solução, deixei para vocês tentarem da aula passada para hoje, e agora eu deixo aqui, agora está o mamão com açúcar, né? É só você pegar e substituir os dados. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tá certo? Bom, vamos seguir. Agora eu quero falar para vocês sobre alguns grupos adimensionais que são gerados na mecânica dos fluidos, tá certo? Veja. As principais forças que atuam em problemas de mecânica dos fluidos são, por exemplo, as forças de inércia. As forças de inércia são resultados, são proporcionais a ρ, V ao quadrado, L ao quadrado. As forças inerciais, elas estão presentes em virtualmente todos os problemas de mecânica dos fluidos, e a razão entre forças sempre será um grupo adimensional. Forças viscosas é a tensão vezes a área. μ du dy vezes A. A gente aprendeu isso lá no iniciozinho do semestre. μ, velocidade, sobre comprimento, vezes a área, que é comprimento ao quadrado. Isso vai dar μ VL. Força de pressão, pressão vezes área. Delta P vezes L ao quadrado. Força de gravidade, massa vezes gravidade, que é G, ρ, L ao cubo, né? Que é o volume. Força de tensão superficial, tensão superficial vezes um comprimento. Forças de compressibilidade,
fator de compressibilidade vezes área, que é comprimento ao quadrado. E assim por diante. Aqui tem várias relações que acabam sendo geradas. Por exemplo, quando você pega um grupo adimensional da força de inércia dividido pela força viscosa, você vai gerar o número de Reynolds. Ele será ρV vezes uma distância, pode ser comprimento ou diâmetro, dividido por μ. Ele interpreta da seguinte forma: ele é importante na maioria dos problemas da mecânica dos fluidos, porque ele descreve se um movimento ele é laminar, turbulento, tá certo? O número de Froude é a relação entre a força de inércia e a força gravitacional. Ele é importante para escoamentos com superfícies livres. O número de Euler, ele relaciona a força de pressão com a força de inércia. Ele é importante com problemas onde a pressão ou as diferenças de pressão são muito importantes, né? O número de Cauchy, ele relaciona força de inércia com compressibilidade. Ele ocorre em escoamentos onde a compressibilidade do fluido é importante, principalmente para gases, né? O número de Mach, ele relaciona forças de inércia com compressibilidade também. Ele aparece principalmente em escoamentos com altíssima velocidade, nos gases, onde você tem a velocidade do som, por exemplo, acaba sendo superada. Então, aqui, geralmente, a gente aparece com o número de Mach. Escoamentos para foguetes, por exemplo, ou aviões supersônicos, o número de Mach é importante. O número de Strouhal relaciona forças de inércia, né, local com forças de inércia convectiva. Que forças de inércia convectiva são essas? São as forças geradas por diferenças de densidade, por exemplo. São escoamentos transitórios com a frequência de oscilação característica. O número de Weber relaciona forças de inércia com forças de tensão superficial, quando a tensão superficial causa efeitos consideráveis no movimento de fluidos, tá certo? Todos esses números aparecem em problemas de mecânica dos fluidos. E por que eles são importantes? Porque com eles eu consigo fazer essa semelhança entre o modelo e o protótipo, tá certo? Existem vários problemas onde acaba aparecendo o grupo adimensional e eu posso usá-lo para resolver o problema de forma mais simples do que se eu não tivesse os números adimensionais, tá certo? O número adimensional mais importante da mecânica dos fluidos é o número de Reynolds. A gente vai usar ele agora no restante do semestre bastante, tá certo? Ele é um número mais famoso da mecânica dos fluidos, descreve o regime de escoamento de um dado fluido, se é laminar, se é turbulento, se ele é transitório. Ele é a medida da razão entre as forças de inércia e as forças viscosas. Valores muito pequenos de Reynolds significa que o escoamento é laminar, ou seja, as forças viscosas são mais importantes do que as forças de inércia. Então, a força viscosa faz com que o fluido tenda a se manter naquela posição, tá certo? E os valores elevados de Reynolds significa que o escoamento é turbulento, há uma predominância das forças inerciais, tá certo? O número de Mach, ele é um número adimensional que caracteriza os efeitos de compressibilidade. Ele é uma medida da razão entre as forças de inércia e de compressibilidade. Como eu falei, ele é muito importante para escoamentos com altíssima velocidade, principalmente quando supera a velocidade do som. Já o número de Weber, ele relaciona forças de inércia com forças de tensão superficial. Ele é importante no estudo de interfaces gás-líquido ou de dois líquidos. E também onde essas interfaces estão em contato com um contorno sólido. Por exemplo, escoamento de subsolo, eles são muito importantes, esse número de Weber. O número de Froude, ele é um adimensional que caracteriza a importância do peso do fluido. Ela é uma relação entre a força de inércia e a gravidade e aplica-se a fenômenos que envolvem superfície livre de fluido, né? Por exemplo, aberto para a atmosfera. É útil nos cálculos de ressalto hidráulico, no projeto de estruturas hidráulicas e no projeto de navios. Então, aqui, tanto o pessoal de mecânica que for, por exemplo, estudar engenharia naval, projeto de submarinos, projeto de navios, vai estudar bastante isso aqui, conhecer o número de Froude, mas também o pessoal que for para engenharia ambiental, que for estudar ressalto hidráulico, vai ter que conhecer o número de Froude, tá certo? Existem outros adimensionais que aí você que for para a área de mecânica, principalmente,
vai ter que entrar na área de transmissão de calor, aí vai conhecer outros adimensionais que não estão só em mecânica dos fluidos, estão em transmissão de calor também, tá certo? O número de Nusselt, por exemplo, é uma relação entre o fluxo de calor por convecção e o fluxo de calor por condução no próprio fluido. Por condução, ele ocorre internamente, tá certo? Conduzindo calor entre os átomos, né, e moléculas. Por convecção é quando ocorre troca de posição devido à diferença de densidade entre os fluidos. Ele é um dos principais grupos adimensionais nos estudos de transmissão de calor e por convecção. O número de Prandtl, ele é uma relação entre a difusão da quantidade de movimento e a difusão da quantidade de calor, que é a quantidade térmica. Aí aqui, esse número de Prandtl é mais o pessoal de engenharia química, porque você vai ter que estudar transferência de massa, que aí só o pessoal de engenharia química que estuda isso aqui, tá certo? É um grupo adimensional importante nos estudos de transmissão de calor por convecção. O pessoal de mecânica vai ver o número de Prandtl, porque ele é aplicado, mas não estuda tão profundamente quanto o pessoal de engenharia química. Mas vocês vão usar o número de Prandtl, quem for para engenharia mecânica, tá certo? Bom, vamos ver um exemplo aqui de como é que se aplica, né, em questões de concurso, por exemplo, uma coisa desse tipo, tá certo? Veja isso aqui. Uma bomba centrífuga opera com uma diferença de pressão ΔP entre a descarga e a sucção, processando uma vazão mássica W de um líquido com densidade e viscosidade absoluta dinâmica μ. Se o rendimento da bomba é R, a potência consumida é. Então vamos lá. Veja, uma bomba centrífuga opera com a diferença de pressão. Então a diferença de pressão, ΔP, tá aqui, pressão é uma coisa. Processando uma vazão mássica, W, de um líquido com densidade e viscosidade absoluta μ. Então tem densidade e viscosidade. Se o rendimento da bomba é R, né, a potência consumida é. Então ele quer saber a potência. Rendimento aqui é percentual, então ele não tem dimensão, né, não tem grandeza. Mas ele quer relacionar a potência, tá, que é o watts, né, com ΔP, com vazão mássica, com densidade e com viscosidade absoluta. Então vamos lá para o nosso quadro. Veja, eu vou relacionar potência com ΔP, W, Rho e Mi, tá certo? Então vamos lá. Aqui, ó, eu fiz de propósito uma coisa aqui para vocês verem. Olha só. Potência é joule por segundo, tá certo? Joule por segundo é Newton vezes metro por segundo. Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Só que aí tem um metro aqui, né? Então vai ficar quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao cubo. Então potência é ml ao quadrado t ao cubo, tá certo? Então tá aqui, ml ao quadrado t ao cubo é potência. Pressão, né? É força por metro quadrado, né? Por força por área, tá certo? Então, Newton por metro quadrado, né? mlt ao quadrado, tá certo? Se vocês quiserem, a gente pode especificar aqui, né? Pressão, a gente pode inclusive colocar aqui para ficar mais nítido para todo mundo, né? Pressão, pressão é igual a Newton por metro quadrado tá certo? Aí Newton é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Aqui, segundo ao quadrado. E aqui tem ainda o metro quadrado que aparece ali. É isso? Opa, só corrigir aqui. Metro quadrado, certo? Vejam que
esse metro aqui de cima vai sumir, né? E esse metro quadrado aqui de baixo vai ficar somente metro, certo? Então, por isso que fica massa, né? Comprimento e tempo ao quadrado. A vazão, olha aqui um erro que eu peguei uma vez numa prova e por isso que eu coloquei aqui. A vazão é mássica, só que às vezes as pessoas leem quilograma, não quilograma por segundo, mas metro cúbico por segundo, tá certo? Só que aqui, na verdade, é M por T, tá? Tava L ao cubo por T. Inclusive, o problema eu desenvolvi antes com L ao cubo por T, para vocês verem que tinha um erro, né? Mi é M sobre LT e Rho é M, L ao cubo, certo? As dimensões obrigatórias são L, M e T, tá? Veja que eu vou escolher quem? Inicialmente, eu tinha escolhido as variáveis, eu copiei aqui, mas na verdade não são essas, né? Eu vou escolher densidade, tá certo? Tá aqui, densidade, né? Deixa eu apagar esses aqui. Eu vou escolher apenas densidade, tá certo? Ó, quando eu escolho densidade, né? Aqui eu tenho um problema, porque qualquer escolha que eu fizer aqui, veja que eu não tenho aquela opção de escolher um mais fácil, né? Porque todos eles têm muitas variáveis. O meu problema, ele tem W, delta P, Rho e Mi. Eu não tenho muita opção, né? Eu tenho que escolher 3. Então, vou escolher esses 3 últimos aqui, ó. W, Mi e Rho, tá certo? Então, vou escolher densidade, viscosidade e vazão máxima, ok? Aí, vamos lá. Veja. Potência, aí eu vou trocar aqui, né? Esse ΔP, eu vou colocar minha densidade, né? Tem que alterar tudo aqui embaixo. Eu tinha escrito tudo trocado, mas aí eu vou reescrever aqui. Então, a potência será Rho elevado a A, W elevado a B, Mi elevado a C, tá certo? Então, eu vou ter ml ao quadrado, T ao cubo. Vamos ver aqui a potência lá de cima, ml ao quadrado, T ao cubo, né? O meu, aqui eu tenho, quem está a potência elevada a é M sobre L ao cubo, né? Então eu vou, aqui, ó, eu coloco L, não, peraí, deixa eu corrigir aqui. Aqui vai ficar L ao cubo, não é isso? Então, ml ao cubo elevado a A, certo? Aqui, o W, aí aqui eu vou pegar isso aqui, trazer aqui para baixo, e em cima, peraí, vazão máxima é M sobre T, né? M sobre T, tá certo? Elevado a T, e o Mi, M sobre LT elevado a C, tá certo? Então, tomando M como referência, e aqui a gente vai ver como vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque, veja, se eu tomar M como referência, eu vou pegar todas as equações inicialmente, né? Então, se eu pegar M como referência, eu vou ficar com 0 é igual a 1 mais A mais B mais C, tá certo? Por enquanto, eu vou apagar essas últimas linhas aqui, não é isso? Opa. Então, 0 daqui é igual a 1 mais A mais B mais C, tá certo? Fiquei com essa primeira equação. Tomando T como referência, eu vou ficar com 0 é igual a menos 3 menos B, né? Menos C, tá certo? E aí, por enquanto, eu vou também
tirar essas últimas linhas aqui, tá certo? Então, 0 igual a menos 3 menos B menos C, né? Conferindo, 0 igual a menos 3 menos B menos C. Né? Tomando L como referência agora, eu vou ficar com 0 é igual a 2 menos 3A, tá certo? Menos C. É isso? Menos C, tá? E aí eu vou também tirar essas últimas linhas aqui. Não é isso? Pronto. Então, eu fiquei com 3 equações, tá certo? Deixa eu apagar essas últimas aqui, tá certo? Deixa eu dar uns espaços aqui. Então, eu preciso resolver esse sistema de equações aqui, ó, tá certo? Dessa equação aqui, né, eu tenho que, ó, dessa equação aqui, eu tenho que C, veja, eu posso dizer que C é igual a menos 3 menos B, tá certo? Posso tirar essa informação daqui. C igual a menos 3 menos B. Dessa equação aqui, eu posso dizer também que C é igual a 2 menos 3A. É isso? Então, eu já consigo ver aqui que C é igual a menos 3 menos B e que C é igual a 2 menos 3A, né? Então, já tenho essas duas opções aqui para trabalhar. Ou, se eu quiser, posso ainda facilitar a minha vida. Veja que aqui em cima eu tenho, ó, 0 igual a 1 mais A mais B mais C, né? Eu posso trabalhar da seguinte forma. Eu passo B para cá, B, e aqui eu fico com C, né? B igual a menos 3 menos C. E aqui eu posso passar, eu quero deixar essa primeira equação toda em C, que aí eu acho o valor de C, né? Então aqui, ó, eu passei o B para cá, certo? B igual a menos 3 menos 3C, certo? E aí, se eu passar o menos 3A para cá, eu vou ficar com 3A aqui, e aqui eu vou ficar com 2 menos C, certo? 3A igual a 2 menos C, ou eu também posso ajustar isso aqui, né? Para escrever que A é igual a 2C, 2 menos C sobre 3, certo? Daí agora eu posso trazer toda essa equação aqui para baixo, né? E aí eu posso escrever, veja, 0 igual a 1 mais A, só que A, na verdade, eu tenho aqui que é 2 menos C sobre 3, né? B, eu sei também que B é menos 3 menos C, Ctrl C, Ctrl V, certo? Veja que esse menos C com esse mais C se cancela, né? Então, eu vou ficar com essa equaçãozinha aqui, tá? Então, vou vir para cá. Aí, aqui, eu vou ter esse 1 vai sumir, tá certo? Esse menos 3, na verdade, passa a ser menos 2, é isso? E esse menos 2 passa para o outro lado da equação, então aqui passa a ser um 2, tá certo? 2, né? Aí, agora, eu venho com isso aqui para cá, ó. Esse 3 passa para o outro lado, aqui passa a ser um 6, é isso? E aí, isso aqui fica da seguinte forma, né? O 2 passa subtraindo para o outro lado aqui, tá certo? E aí vai ficar menos C igual a 4, ou
C igual a menos 4, né? Então, daqui eu posso dizer que C é igual a menos 4, certo? Sabendo que C é igual a menos 4 e trazendo, por exemplo, esse aqui, ó, B é igual a menos 3 menos C, então eu vou substituir. Quando C é menos 4, B vai dar igual a mais 1, não é isso? B vai dar igual a 1. E quando eu pego a operação para a letra A igual a 2 menos C sobre 3, então vai ficar 2 menos 4, vai me dar 6 sobre 3, vai dar A igual a 2. Então eu tenho C igual a menos 4, né? Eu tenho B igual a 1 e A igual a 2, certo? Como eu fiz essa operação do π1 aqui, tá? Então eu trago para cá, né? E aí eu vou substituir os expoentes. O A é igual a 2, o W é elevado a B, que é 1, e o Mi é elevado a C, que é menos 4. É isso? Ou seja, isso aqui pode ser escrito como sendo uma fração, né? Vou ajustar aqui. Isso aqui pode ser escrito como sendo uma fração, tá certo? Só que, na verdade, esse Mi está elevado à quarta aqui embaixo, né? Certo? E aí, lembrando que como o problema fala de que tem uma potência, né? Tem uma potência, desculpa, que tem um rendimento R, tá? Então, como tem um rendimento R, ele tem que aparecer aqui embaixo, tá? Porque quando você quer saber a potência, né? Ah, não, desculpa, peraí, só uma coisa. Eu preciso, na verdade, ajustar agora o meu R, desculpa, eu preciso escrever agora corretamente. Falta passar a potência para deixar a potência toda de um lado só, né? Deixa eu ver lá como é que tá. Mi, certo. Deixa eu ver se eu troquei alguma continha no R aqui. M sobre LT. Posso ter trocado alguma conta, então vamos verificar de novo, né? Vamos lá. M sobre L ao cubo A, M sobre T B, M sobre LT C. Certo. M como referência, 0 igual a 1 mais A mais B mais C. Perfeito. T como referência, 0. Opa, tem um equívoco aqui no M como referência. Aqui é 0 mais A. Não, tá certo. Tá certinho. T como referência, né? T como referência, aí aqui 0 é igual a menos 3, menos B, menos C. Menos 3, menos B, menos C. Perfeito. Agora vamos para o A, para o L. 0 é igual a 2, menos 3A, menos C, igual aqui. Perfeito. Aí, ajustando, eu vou tirar aqui o B. Passo o B para cá, menos 3, menos C, certo? O A, passo 3A, fica positivo, fica 2 menos C dividido por 3, certo?
Então, 0 é igual a 1 mais A2 menos C sobre 3 mais menos 3 menos C mais C. Cancela menos C com mais C, tá certo? Deixa eu só escrever aqui para não ficar achando que não tem isso aqui, né? Aqui tem menos C mais C, certo? Ok. Aí vai cancelar o menos C com menos C. Esse 1 com menos 3 fica menos 2. O menos 2 passa para cá, fica mais 2. 3 vezes 2, 6. O 2 passa para cá, fica menos 4. Né? Menos C com 4 desse lado. C igual a menos 4. Certo? Então, B igual a 1, A igual a 2. Certo? Então, você substitui e vai encontrar isso aqui. Aí, agora eu preciso isolar a potência. Né? Então, para isolar a potência, vou copiar aqui. Eu quero isolar a potência, eu vou tirar esse π1 daqui. Certo? Potência será igual, veja, eu preciso isolar a potência, então esse ρ ao quadrado W, né, vai ficar embaixo, tá certo? Esse mi a quarta vai ficar em cima, né? Aqui vai ser uma constante, K qualquer, né? E aí você vai ter o R, tem que aparecer aqui embaixo em algum lugar, tá certo? Então você vai ter potência K, mi a quarta, R, ρ ao quadrado, e aqui eu vou até tirar esse 1 daqui, porque aqui é só W, né? E aí você tem a sua potência. Por que eu preciso dividir por R? Porque a potência ela aumenta contra o rendimento, tá certo? Então você tem essa condição, né? E aí você tem aqui a sua potência calculada, ok? Por exemplo, vamos em frente. Questão 21. A classificação do regime de escoamento em tubos. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Que eu posso apagar. Né? Vamos lá. A classificação do regime de escoamento em tubos pode ser representada pelo número adimensional de. Vamos lá. Reynolds. O Reynolds exatamente classifica o regime de escoamento em tubos. Né? Então, ele diz se o escoamento é laminar, é turbulento, certo? O número de Weber, vamos voltar, para a gente não ter dúvida. O número de Weber, ele relaciona as forças de inércia com as forças de tensão superficial. Então, ele é importante na interface gás-líquido, líquido-líquido ou sólido-líquido. Então, ele não tem nada a ver com a interface com o regime de escoamento em tubos, tá certo? O outro número de Froude. O número de Froude é um número adimensional que relaciona a força de inércia com a gravidade. Então, ele tá presente quando a gente fala em superfície livre. Só que dentro de um tubo, o escoamento está aprisionado, não tem nada de livre, tá certo? O número de Mach, como eu falei, não vou nem voltar, está relacionado com velocidades muito altas de gases que são compressíveis. E o número de Euler também tem a ver com compressibilidade, tá certo? Então, não é nenhuma das opções de B a E. É a letra A, Reynolds, que tem a ver com escoamento em tubos. O número adimensional que relaciona a viscosidade cinemática de um fluido com sua difusividade térmica é o número de. Aí você só vai voltar aqui rapidinho, ó. Difusividade térmica é o número de Prandtl, tá certo? Ali, ó, você no mínimo já eliminava Stanton, Colburn e Reynolds, porque eles não têm a ver com a parte térmica, calor.
só tem a ver com a parte de calor, Prandtl e Nusselt, tá certo? E com difusividade térmica, só Prandtl, tá certo? A questão 63 da Petrobras 2010 diz o seguinte: o número de cavitação, CA, é um número adimensional empregado na investigação da cavitação em bombas. Aí ele diz que a cavitação é P menos PV, que é a pressão do fluido, menos a pressão do vapor, V a velocidade de escoamento e a constante, um meio não possui dimensão. Nesse caso, a dimensão de X veja, cavitação é P menos PV, ou seja, duas pressões, dividido por um meio de V ao quadrado X. Aí ele pede a dimensão de X. Para eu resolver isso aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar o seguinte, ó. Se em cima eu tenho, como é um meio embaixo, né? Então eu coloquei o 2 para cima. Se em cima eu tenho duas vezes uma variação de pressão e embaixo V ao quadrado de X, eu vou colocar as dimensões. Ora, quais são as dimensões? Pressão é M L sobre T ao quadrado. M sobre L T ao quadrado. Velocidade ao quadrado é L ao quadrado sobre T ao quadrado. E X é o que eu quero saber, tá certo? Veja que T ao quadrado cancela com T ao quadrado. E M sobre L ao cubo é o que resta, né? Portanto, para que CA não tenha dimensão, que é como ele diz, eu tenho que ter aqui no lugar de X, M sobre L ao cubo para poder cancelar com essa dimensão que eu tenho aqui de M sobre L ao cubo. O X, na verdade, para quem não sabe, é a densidade, tá? O número de cavitação é a variação de pressão sobre um meio de ρV ao quadrado, tá certo? Mas o problema não dizia, né? Ele só dizia que X estava ali e queria qual era a dimensão. Mas você consegue determinar essa dimensão como sendo um meio de ρ, né? No caso aqui, X é M sobre L ao cubo, então eu encontro X como sendo M sobre L ao cubo, tá certo? Então aqui eu tenho um bom exemplo de como eu posso achar a minha dimensão apenas conhecendo as outras dimensões. Eu apliquei direto. Peguei o valor da cavitação aqui, ó, ΔP. ΔP é M sobre L T ao quadrado. Velocidade ao quadrado, L ao quadrado sobre T ao quadrado. Aí eu joguei lá para cima. Cancelei os T's ao quadrado, vai restar M sobre L ao cubo. Para que X cancele M sobre L ao cubo, X tem que ser o próprio M sobre L ao cubo. Tá? Então aqui eu tenho claramente o valor de X. Ok? E com isso a gente encerra, né, os slides, porque aqui eu tenho apenas um exercício que eu quero que vocês façam, que é relacionar, fazer a análise dimensional, né, com, veja, eu quero que vocês escrevam força como sendo função de mi, rho, v e d. Bom, claramente, rho, v e d serão as variáveis que vocês vão usar para escrever a base. Então, vocês vão fazer o grupo adimensional F como função de ρ, V e D. Já está até aqui a resposta, vai dar F sobre ρ, V ao quadrado, D ao quadrado. E mi como função de ρ, V e D. Também já está aqui, ó, mi, ρ, V e D. Façam esse grupo adimensional, esses dois grupos adimensionais, para vocês estudarem, testarem. E aí a gente vai começar, depois da prova, terça-feira é a nossa prova. Quinta-feira, da próxima semana, a gente começa o escoamento interno. Aí a gente vai usar esse número de Reynolds que a gente tanto falou, tá certo? Então, gente, bom final de semana, estudem. Estou à disposição para tirar as dúvidas por e-mail, tá certo? Os questionários foram todos prorrogados, tá bom? Fiquem à vontade para entrar em contato. Na medida do possível, eu vou responder, ok? Então, bom final de semana, descansem, estudem e boa sorte. Até mais. Nos vemos em breve, se Deus quiser.